todos, meu nome é Amaury Cantilino. Essa aula é para vocês sobre antidepressivos na gravidez. Isso aqui é meu conflito de interesses, uma declaração. E a aula sobre antidepressivos na gravidez é bem importante porque a taxa de depressão na gravidez não é nada desprezível. A gente estima que 12% das grávidas podem estar deprimidas, o que mostra que é uma quantidade de mulheres que não é diferente do que a gente encontra fora da gravidez. Ou seja, a gravidez ela não protege em relação aos transtornos mentais, ela não protege em relação à depressão. E frequentemente a depressão é negligenciada. E por que há essa negligência? Primeiro, porque muitos sintomas neurovegetativos são observados em grávidas não deprimidas. Então, alterações como, por exemplo, do sono, do apetite, alterações da energia, são muitas vezes confundidos com sintomas normais da gravidez. E outra coisa relevante é que boa parte das condições médicas que podem ocorrer também concomitantemente durante esse período, como anemia, diabetes gestacional, disfunção tiroidiana, podem complicar o diagnóstico por terem sintomas parecidos. Outro aspecto relevante da depressão na gravidez são os fatores de risco para que ela aconteça, como por exemplo, história pessoal de transtornos afetivos, discórdia e insatisfação conjugal, que é um dos maiores preditores, suporte psicossocial inadequado ou a percepção de um suporte psicossocial ruim, eventos de vida estressantes, que sejam recentes ou durante a gravidez, um estado socioeconômico baixo, gravidez não desejada, um intenso desconforto ou sofrimento, ou um desconforto físico significativo, como hiperêmese gravídica, como sangramentos durante a gravidez, como muitas dores ou cólicas durante a gravidez, e abortamento em gravidez anterior. A gente sabe que suicídio é um dos maiores complicadores dos quadros depressivos. E a gente pensa que as mulheres grávidas também estariam protegidas em relação a isso. Então, nem as grávidas, nem as puérperas estão protegidas, embora a taxa de suicídio seja um pouco menor do que fora desse período. No entanto, nesse estudo aqui, a gente observou que 4% dos suicídios em mulheres em idade reprodutiva ocorreram no período perinatal. E ao longo dos últimos 15 anos, houve uma diminuição no número de suicídio em mulheres, mas não no período perinatal. E por que é que isso acontece? As mulheres que morrem por suicídio no período perinatal, quando elas são comparadas com as mulheres que morrem por suicídio fora desse período, elas, primeiro, são mulheres mais jovens, têm menos história de abuso de álcool, têm probabilidade maior de ter diagnóstico de depressão, tinham um transtorno psiquiátrico há menos tempo e, sobretudo, o que eu acho que é mais importante, tinham menor probabilidade de estar recebendo algum tratamento no momento da morte. Ou seja, por alguma razão, as mulheres se submetem menos a tratamento psiquiátrico durante a gravidez e durante o puerpério. E chama a atenção o fato de que alguns órgãos governamentais já estão preocupados no diagnóstico precoce dessa entidade clínica, com o uso de escalas de rastreamento, porque isso aumenta a taxa de remissão, reduz os sintomas depressivos e reduz a prevalência de depressão. Então, o governo americano, por exemplo, já tem implantado amplamente esses sistemas de triagem para que esse sofrimento seja diminuído nessas mulheres e nas suas famílias. E é bem importante a gente entender um pouco sobre psicofármacos na gravidez e, sobretudo, antidepressivos na gravidez, porque a gente percebe que a frequência de uso tem sido bem significativa. Estima-se que mais ou menos 10 a 12% das mulheres grávidas estejam usando algum psicofármaco. E dentre os psicofármacos, o mais utilizado é o grupo dos antidepressivos. A gente sabe que as mulheres, uma vez sabendo que estão grávidas, boa parte das vezes, elas interrompem o uso da medicação, tá certo? Então, estima-se que pelo menos 50% das mulheres que estavam em uso de alguma medicação, elas têm a sua medicação retirada ou por conta própria ou aconselhada pelo seu obstetra, pelo seu médico de família ou pelos seus familiares. E, de alguma forma, a gente percebe que depois do parto, a introdução dessas medicações volta a acontecer. Mas será que faz sentido isso? Por que é que as mulheres param de usar antidepressivo ao longo da gravidez? Eu suspeito, e a gente tem uma aula específica sobre isso, sobre o estigma e a prescrição de psicofármacos, mas eu acho que o estigma faz muita diferença nisso. E a percepção de risco é exacerbada em relação a alguns médicos. Aqui eu dou um exemplo de um artigo publicado e realizado por nós, aqui em Recife, e também em conjunto com uma pesquisadora de Buenos Aires. A gente perguntou a obstetras, a médicos de família, a neurologistas, a médicos gastroenterologistas, cardiologistas, psiquiatras, se eles achavam que a taxa de malformação congênita relacionada à antidepressiva era maior do que 5%, que é uma taxa considerada alta
que é uma taxa considerada de uma medicação que seja teratogênica. E, para nossa surpresa, embora a taxa de malformação relacionada ao antidepressivo seja mais ou menos igual à taxa esperada para a população geral, que é entre 2% e 3%, pelo menos